Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindo de volta, ouvinte do Veja Bem. Esse episódio Bom, primeiro eu reconhecer que estamos voltando à normalidade aí, né? Eu sou o host de novo. Um sinal a mais de que talvez a pandemia esteja terminando. As coisas voltando ao normal, embora ainda estejamos gravando à distância. Voltamos à rotina aqui, a dinâmica, mas com uma pequena mudança. Como a gente também já espera, né? Não vai tudo voltar absolutamente ao normal, senão um novo normal. E o novo normal, no caso do VB, a gente tem notado faz um tempo já que muitas pessoas que escutam o VB+, não escutam o VB. Por talvez percepção de que, como tem o mais no fim do outro, seja melhor de alguma maneira. Ou porque foi indicado só o mais para um amigo, parente, e nunca se deu a oportunidade de checar o VB só. Existem diversas hipóteses, mas a conclusão é uma só. O VB tem mais ou menos 50% do público do VB+, quando nossa percepção é que eles são complementares, e quem gosta de um, muito provavelmente, também gostaria do outro. Então, para resolver esse problema de exposição, decidimos que vamos lançar os episódios do VB no feed do VB+, por um tempo, para fazer esse experimento aí e ver se realmente eles têm o mesmo número de downloads, ou se mesmo no feed do VB+, ainda existe uma certa preferência somente pelos que estão no formato do VB+. Então, a partir desse mês, você que está escutando aí pelo feed do VB, pode continuar escutando, vamos lançar aí também, mas não se surpreenda quando vê uma réplica desse episódio também no feed do VB+. E para quem está escutando esse episódio no VB+, agora, bom, essa é a razão. Estamos aqui fazendo um pequeno cavalo de Troia para mostrar para vocês que o VB é realmente um companheiro do VB+, que não só fala de temas tão relevantes quanto os do VB+, mas também complementares de uma maneira que nem sempre se encaixaria necessariamente no formato do VB+, com múltiplas referências e uma coisa mais entrevista, debate, mais acadêmica, né? Aqui é realmente como nossas experiências pessoais têm uma intersecção com os temas discutidos, o que para muitos casos se mostra mais produtivo na abordagem do tópico do que uma análise um pouco mais distante acadêmica, como eu disse. Então, vocês aí do VB+, que estão escutando o VB pela primeira vez, recomendo fortemente dar uma olhada no nosso catálogo, aí no feed do VB+, mesmo, quer dizer, no feed do VB mesmo, para contemplar aí todos os tópicos já discutidos e, quem sabe, dar uma chance aí para um novo acervo de temas que vocês não conferiram ainda. Um que eu posso falar logo de cara que poderia facilmente ter entrado no VB+, é o Poder da Negatividade, baseado num livro aí bem influente no tema. Tem um antes e um depois e uma história bem interessante por detrás dos autores escrevendo o livro, assim como foi no caso do Por que Peixes Não Existem. Esse é um episódio que foi pro VB, por se entrelaçar mais com nossas experiências pessoais, mas poderia facilmente ter virado um VB+. Não só em conteúdo, mas também em relevância do tema e até duração do episódio, né? Tem 1h20 praticamente. Então, só para encerrar esse anúncio aí do novo normal, ouvintes exclusivos do VB, o episódio será replicado no VB+, e para os ouvintes aí do VB+, deem bem-vindos aos episódios do VB e aproveitem para conferir o catálogo lá no feed do VB mesmo.
Se porventura esse equilíbrio for alcançado entre os dois feeds, talvez realmente sigamos por lá. Mas se não, o VB vai ser, a casa do VB vai ser o feed do VB+. Esse é um experimento aí ao vivo e vocês são parte dele. Obrigado pela participação e mandem feedback caso concordarem ou discordarem de algo. Ok? Bom, então, isso dito, o tema desse episódio é um complemento de um episódio do VB+, o Pensando Rápido e Devagar, baseado no livro Rápido e Devagar, no qual a gente fala, em linhas gerais, sobre nossos vieses cognitivos, como que a percepção de que somos seres agentes racionais, seguimos modelos econômicos bem delineados, é uma ilusão, por assim dizer. E somos suscetíveis a várias vieses, tendências ou bias em inglês, que afetam absolutamente todas as nossas decisões e funcionam através de dois sistemas. Sistema 1 mais intuitivo e sistema 2 que é mais lento, mais analítico, e estão numa constante luta aí, ou colaboração, embora nem sempre amigável, de quem faz que decisão, baseado em que parâmetros, baseado em que demanda energética. Então, para quem não escutou, esse episódio é um complemento desse livro, na verdade é o último capítulo do livro. Então, para um melhor entendimento, volta aí 2 episódios e dá uma conferida no Pensando Rápido e Devagar. E para os ouvintes do VB que não escutaram esse do VB+, bom, a dica é a mesma. E, bom, dado esse contexto aí, o último capítulo desse livro também fala de 2 sistemas, mas não são necessariamente o sistema 1 e 2, senão que o sistema eu como experiência e eu como memória. O autor discute como que, ao perguntar se alguém é feliz, na verdade estamos fazendo 2 perguntas e não uma. A primeira é como você se sente agora. Se você acabou de bater o dedinho na mesa, provavelmente sua resposta será influenciada por esse acontecimento. Ou se o seu time de futebol, ou seja lá que outro esporte perdeu, ou se você acabou de um relacionamento, acabou de sair de um velório, todas essas coisinhas aí influenciam sua resposta. No, você é feliz. Então ele chama isso de o eu experiência, que é quando as coisas acontecem live, como você está se sentindo agora. E o outro lado dessa pergunta, que é o que todos tendemos a imaginar que realmente está acontecendo, deixa eu fazer uma análise da minha vida aqui, quais são meus privilégios, quais são as vantagens, quais são as oportunidades que eu tenho, qual foi o progresso que eu tive desde minha infância até agora, eu estou no lugar em carreira, relacionamento, etc., que eu quero, ou ainda estou lutando para alcançar esses objetivos. Esse é o que ele chama do eu memória. Você está realmente se contando uma história aí, uma narrativa, usando das suas memórias para validar essa sua história aí de sucesso, de luta ou de fracasso, o que vai determinar também parte da resposta. Então até aí tudo bem intuitivo, correto? Muito bem. Então a pergunta que eu tenho para vocês é, dada essa definição aí dos 2 eus, experiência e memória, quero perguntar para vocês o que vocês acham que vale mais, o eu experiência ou o eu memória, e dar um exemplo da vida de vocês aí onde vocês fizeram essa decisão, por assim dizer, de focar mais em um do que no outro. Bom, a primeira coisa eu vi nas 2 definições que eu consigo imaginar é que, se você considerar esses 2 parâmetros aí, dá para imaginar, até para começar a entender melhor, inclusive, alguns problemas psicológicos que eu tive de algumas pessoas por priorizar um em cima do outro, né? Mas, adotando para um cenário, vai, experiência minha, bom, ah, é que é difícil. O apelo da narrativa, da memória, para mim, eu não minto que é muito mais atrativo, né? No meu caso. Mas, mas se eu tivesse, igual você perguntou, no meu caso pessoal, para mim o da memória é mais atrativo, mas eu entendo que no caso, eu imagino, né?
que o da experiência faça mais sentido. Porque memória sendo uma narrativa não quer necessariamente dizer que você está contando a verdade. Não, verdade eu digo, tipo assim, você não está omitindo alguma coisa. Porque a memória acaba sendo seletiva, de certa forma, né? Então, eu iria adotar aí, o mais importante seria o cenário da memória experiência, o eu experiência, mas eu acho que eu estou enviesado mais para a questão da narrativa. Até porque essa narrativa, eu sinto que a longo prazo me dá um direcionamento melhor, sabe? Vocês, uma história que eu me conto do que eu quero ser e do que eu sou, consegue me dar um caminho, digamos. Se eu vejo lá na frente onde eu quero chegar, por assim dizer, eu consigo me contar a minha história para tentar me direcionar nesse caminho, entendeu? Então você Eu está pelo dizendo menos que entendo assim. os dois são importantes, mas o da memória parece ser um pouquinho mais importante, dado que Não ele que a da memória seja importante. determina o futuro. Eu acho que o problema da memória é que, tipo assim, memória é igual eu comentei, é uma narrativa, a gente se conta uma história. E você ser sinceramente extremo na sua história, eu acho que é um pouco difícil. Então eu entendo que o da experiência tem uma relevância maior por ser um fato concreto, independente da sua opinião ou gosto Ah, pessoal, é um acontecimento, entendeu? entendi o contrário, então. Você está falando que o da Né? experiência tem um pouco mais de relevância por ser Sim, menos suscetível às suas preferências narrativas aí. isso. Hum, Apesar de eu ser mais condicionado pelo da memória. Isso daí eu não nego, não. uhum, entendi. Então, eu sinceramente, eu concordo com o Pedro nisso, porque eu entendo que a experiência, realmente, eu acho que é o que, no final, que mais importa. Mas é que nem o César falou, a gente pensar mesmo em exemplos nossos. E enquanto eu tava, né, lendo sobre isso, tava vendo sobre isso, eu lembrei tipo, de algo que eu... De duas coisas que, digamos assim, terminaram de forma negativa, mas eu vejo as duas de forma diferente. Por exemplo, foi, no caso, um relacionamento que eu tive com alguém, que o final Uhum. não foi bom. E eu tenho a memória desse final, sei que não foi bom, mas toda a história antes desse final, tipo, me marcou mais do que o final ruim, digamos assim, entende? Você está falando de Game of Thrones? Também. Mas por enquanto, pra eu não me irritar, eu vou me manter na minha vida pessoal mesmo. E tipo, a experiência foi boa e a memória que eu tenho dessa experiência foi boa também, por mais que o final dela não tenha sido bom. Tipo, digamos que a parte positiva ela conseguiu se sobrepor ali com o negativo. Uma outra experiência que eu lembro da mesma coisa é que eu não lembro, mas eu sei que foi um dia bom, foi um dia divertido. Eu tava com meus amigos, a gente saiu, bebemos, curtimos tudo. Mas eu lembro que o final de um dia não foi bom, porque a gente acabou se envolvendo num acidente. Uhum. E eu me lembro claramente do acidente. E eu me lembro que até minutos antes estávamos todo mundo muito feliz, muito divertido, mas eu não me lembro de quase nada do que aconteceu naquele dia, porque essa coisa ruim que aconteceu tipo, a memória dessa coisa ruim foi muito mais forte, entendeu? Aham. E por mais que a experiência desse dia, eu acredito que realmente tenha sido boa, o final foi ruim, e isso foi o que marcou. E aí nisso que eu também concordo com o que o Pedro disse, porque eu vendo os meus exemplos, eu vou parando pra pensar em outras coisas também, que nem vocês falaram o César falou do Game of Thrones aí. Uhum. Eu entendo a importância da experiência, e eu acho que eu concordo que ela realmente é mais importante, porque eu acho que é isso que vai, né, ajuda a gente a amadurecer, enfim. Mas a memória é realmente essa história que a gente conta pra gente, eu acho que é o que sobressai pra mim também. Então você está falando que você concorda com o Pedro, mas você dá um pouco mais de peso para a memória? É isso? Dada essa experiência com o acidente aí? Eu concordo. Não sei exatamente como explicar. É Assim, confuso tipo, mesmo. eu sei que a experiência é o mais importante. Uhum. Tanto que no meu exemplo do relacionamento eu levei a experiência muito mais em conta do que isso. Mas também é o fato da memória boa da relação ter sido, né, melhor do que o finalzinho ruim. Uhum. E no caso do acidente, a memória sobressaiu tanto. Ainda assim, eu sei que naquele dia provavelmente foi um dia bom. Só os últimos, sei lá, 15 minutos dele ali que foi o que, o que estragou tudo. Estragou o antes, estragou o mês seguinte também, né? Eu não sei. Isso, sabe o que isso me lembra?
Isso me Oi? lembra o poder da negatividade. É. Que realmente não importa quantos positivos, quantos elogios você leva, se o final daquela frase for uma crítica, for um insulto, Ai, você é tão legal, é, mas. isso. Hum, A gente tende a lembrar o que vem depois do mas. E essa do relacionamento aí, Sim. eu acho que também tem muito a ver com a duração do relacionamento. Porque por mais que a negatividade tenha um poder sobressalente, existe essa questão da proporcionalidade, né? A gente falou lá no episódio mesmo, VB Poder da Criatividade, aí ouvintes exclusivos do VB+, episódio que eu comecei falando, ó, referenciado aqui já, ó, tá vendo como o VB é importante? Lá a gente repassa esses estudos de que chegam aí numa média de 4 positivos para compensar ou se igualar a um negativo. E Sim. isso me faz pensar, por exemplo, em relacionamento que tendem a durar alguns anos, tem muitas boas experiências, né? E mesmo que o final aí, uhum. normalmente, não sei, eu tô sendo talvez chutando balde aqui, mas entre 2 e 6 meses é uma proporção pequena disso. E se for realmente uma semana, assim, é menor ainda. Então, acho que você consegue conciliar, assim, os anos de boas experiências com aquele final trágico, mas que proporcionalmente foi uma fração de toda a experiência. Enquanto que um dia você já tá falando num timeline bem, bem curto. Sim. E Bom, representa uma fração eu maior a posso. negatividade. Assim como série, né? Só pra Bom, terminar o pensamento, Pedro. é, Que eu acho que as hum. séries como Game of Thrones, que tem 8 temporadas e a última é ruim, você ainda consegue pensar como, não, foi bom até a sétima. Mas quando tem, sei lá, 2 temporadas e a Quinta, vai. última é ruim, não faço nem o esforço de Nossa ver a senhora. primeira. É. Ah, só Nossa, grande voltando um decepção na pouco minha vida. pro assunto, desculpa até cortar essa divagação nossa em relação ao outro episódio, mas é que assim, nesse contexto de memória e experiência, eu penso igual eu mencionei no início, que existe essa coisa, por ser memória, de certa forma, é um pouco enviesado, né? Que a gente tende. Ninguém tem uma memória concreta de todos os acontecimentos da vida. Então você consegue imaginar que existe até uma seleção de memórias, entre aspas, aí, né? E, e nesse cenário, contexto de experiência, eu gosto de pensar que existe assim. Vamos pegar um exemplo concreto. Tem uma árvore, você sobe na árvore e cai da árvore, por exemplo. Na sua experiência, você sabe que você sabe o que aconteceu, mas na sua memória você pode, sei lá, transformar aquilo em outra coisa. Por exemplo, você subir naquela árvore, você tirar uma lição, ó, não subir mais nessa árvore. Ou, pô, era legal lá em cima, etc. Então, de novo, eu reforço que existe sim um- uma importância maior para a experiência por conta de ser um fato concreto do que aconteceu. Uhum. O que, então, ao meu ver, ela acaba condicionando a sua memória de certa forma. É igual ser atropelado, por exemplo. Você começa a olhar mais com cuidado quando vai atravessar a rua, entendeu? Eu pelo menos enxergo dessa forma. Eu Mas você entendo que uma dá começa. um. Mas você começa a olhar mais com cuidado quando você está em mente de que pode ocorrer um atropelamento. Como a gente falou lá Né? no VB Economia Comportamental. As pessoas atravessando a linha do trem lá, como se nada fosse Uhum, acontecer. Até que eles colocaram um outdoor, isso foi lá na Índia, com a imagem uhum, de uma pessoa não sendo exitosa nessa travessia. E uhum, diminuíram muito a incidência de acidentes ali, porque estava na memória de uhum, todo mundo de que aquilo podia acontecer com eles também. Então, mesmo essa experiência tendo, acho que um efeito, se não está na sua memória, principalmente se você sobe na árvore, mas você acabou de lembrar de um amigo ou de um primo que subiu e morreu, é, uhum, a sua experiência, quer dizer, o fato de subir a árvore provavelmente vai ser afetado por essa memória. uhum. Então, não sei até que ponto exatamente você pode desassociar as coisas, porque você nunca vai ter uma experiência, mas você acabou de nascer, na qual você não leva Né? alguma memória para aquela experiência. É. Mas ainda assim, a memória, ao meu ver, ela parece de certa forma condicionada, né? E Por assim dizer, necessariamente tem um é. certo filtro. Então, Mas a é experiência é isso que eu acho. condicionada também. Por que você vai subir na árvore? Porque você tem alguma memória de direta ou indireta de que isso pode ser uma boa experiência. Agora, Hum, esse negócio de. Falando disso, eu tava me recordando, por exemplo. Vocês sabem, não sei se vocês ouvintes sabem, todo mundo que é próximo de mim sabe que eu tenho
pavor de cobras. Às vezes eu tô... O pessoal até me zoa, às vezes que eu tô passando lá, olhando no celular no Facebook, alguma coisa no Facebook, assim, passando o feed, e tem uma pessoa que eu sigo no meu Face que ela gosta bastante de animais, etc. Ela cuida de um monte de bicho e tal. E um dos bichos que ela tem é uma cobra, então de vez em quando aparece ela, né, com a cobra lá no feed. E eu sempre que eu tô passando e aparece alguma coisa assim, alguma cena de bicho maldito, eu sempre tenho alguma reação física mesmo. E de tipo, às vezes eu tô assim de boa, eu tiro o pé do chão se eu tô sentado, sabe? O pessoal olha pra mim assim, Nossa senhora. porra de uma cobra do vídeo aqui. Só que eu tenho essa imagem de que isso é de que é algo ruim, que é algo que, sei lá, acaba me matando e etc. Mas ao mesmo tempo eu nunca tive pessoalmente nenhuma experiência ruim com tipo, eu moro em chácara, então óbvio, eu já vi andando por aqui e tal, mas eu nunca tive nenhuma experiência. Porém, eu tenho a memória de já ter visto, tipo, lido coisas, visto coisas que falavam do quão perigoso é. Provavelmente é isso que acabou me dando esse medo, desde quando eu era pequeno e tal. Tipo, é algo que eu não tive a experiência, mas o fato de eu ter essa memória de ter visto o quão perigoso pode ser é o que meio que me traumatiza. Então é um bicho que eu não consigo chegar perto. É pior do que a aranha. A aranha eu também não sou muito fã. Mas a aranha eu ainda consigo matar. Agora uma cobra, eu acho que eu congelo aparecendo na minha frente. Tem uma fobia induzida, então. Eu acho que sim. Eu nunca tive. Ou se eu tive alguma experiência ruim, eu não me lembro. Deve ser tão ruim que eu apaguei. Mas E a cobra pegou o William dormindo. Porque com aranha eu já tive uma experiência ruim, mas eu nunca... Mas o meu pavor não é tão grande quanto era. Deixa eu só falar uma coisa, o contexto para piada de beber menos agora no episódio. Acho que a possibilidade de um trauma que você não lembra é tão grande quanto a que foi induzido. O que é curioso, né? Porque os traumas realmente, a gente fala da importância da memória, mas as coisas realmente super trágicas, a própria memória tende a se auto-apagar, né? O que leva sobre questões se é tão importante assim, por que eu esqueci? Fala isso pra qualquer pessoa que tá estudando, né? Mas ela fica, né? Na verdade, o que não fica é só consciência da memória, mas o corpo lembra com se manifestar aí mediante a mesma situação, né? Ou a imaginar da situação. Mas é interessante, porque vocês compartilharam um pouco aí da percepção de vocês, mas como vocês também viram lá no último capítulo do livro, existem experimentos feitos nessa direção aí, que naquela época dos anos 70, 80, que foram feitos os experimentos foram analisados, eles falavam de colonoscopia, que era um procedimento que não usava anestesia geral naquela época, e como vocês podem imaginar, tendia a ser bem, bem doloroso. E o que eles encontraram, os autores aí, o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, é que as pessoas que faziam a colonoscopia e terminavam em um período relativamente curto, mas com dor intensa, colocavam a experiência como uma das piores da vida. Enquanto que as pessoas que tinham o mesmo processo, porém, os médicos não terminavam o procedimento imediatamente, eles ficavam enrolando basicamente para terminar e faziam com que a intensidade da dor fosse gradativamente menor. Essas pessoas, embora tenham passado mais tempo com o procedimento da colonoscopia, porque sofreram menos no final, tendiam a qualificar a experiência como dolorosa, mas não traumática, como o primeiro grupo. Então aí eles encontraram uma coisa extremamente contraintuitiva, que é, se eu pergunto para vocês preferem um curto período de dor ou um longo período de dor, mas que termina bem? Racionalmente falando... Racionalmente, menor. Você prefere menos ou você prefere mais? Menos, porra. Porém, o que eles encontraram é que a memória da parte final ali ter sido menos dolorosa fazia com que toda a narrativa aí se tornasse como tolerável, suportável, porque sabia que no final melhorava.
Então, isso é um indicativo extremo de que, embora você possa racionalmente concordar que a experiência é o que vale, é, o que determina se você vai querer ter de novo aquela experiência ou não é a memória. Então, é algo curioso que não só nesse experimento da colonoscopia aí, mas eu também vejo, não tem como não cair nisso, mas em mundo de séries, porque uma série que começa ruim e termina bem, você recomenda com essa observação, mas Sim. sem muito arrependimento, né? Tipo, aguenta a primeira aí que na segunda melhora e a terceira então, ó, fica perfeita. Você não consegue dizer o mesmo com Game of Thrones ou pra um Lost da vida. Nossa senhora. Não, ainda prefiro Lost do que Game of Thrones. Não, É que você tem memória boa do Lost. É que você tem Sim. memórias boas do Sim, Lost. porque tem memórias da Foi só o finalzinho, adolescência. foi só o finalzinho que foi ruim. Game of Thrones já começou a... Mano, não vamos entrar nessa, né? Não é Nerdcast aqui. É. Mas é curioso. Eu acho extremamente curioso esse fato de que conseguimos racionalmente determinar e concordar de que a experiência tem o seu valor quase que objetivo, por você realmente estar vivendo aquilo. Mas a próxima experiência ser totalmente condicionada à sua memória daquela experiência e não à experiência em si mesmo. Um outro exemplo que ele dá que eu acho interessante é de uma pessoa que estava numa sinfonia. Esse acho que é no TED Talk. Você viu o TED Talk, né, William? Vi. Tá, aquele... Eu vi esse. Tem um TED Talk aí de 20 minutos que ele fala que ele estava dando essa palestra e alguém falou que estava numa sinfonia, numa orquestra. Tá, lembrei, sim. E teve um problema lá nos instrumentos, na acústica. Ele Foi disse no que finalzinho, né? que ele disse eu posso até colocar o exemplo? Sim, siga em frente. Na verdade, assim, só para contextualizar o pessoal, essa pessoa comentou com o Daniel que estava ouvindo essa sinfonia e no final da sinfonia ocorreu um leve problema acústico, como o César citou, eu não lembro exatamente, algum chiado, alguma coisa, e a pessoa ficou com uma sensação de que se perdeu o negócio, tipo, estragou toda a experiência, ele falou. Exato. Então, é engraçado, realmente, eu acho que dentro desse contexto não tem como discordar, né? Porque até porque fazer um paralelo com esse cenário da série é exatamente a mesma coisa, né? Você tem esse condicionamento. E, inclusive, entrando nesse método da memória, o que me deixa mais, entre aspas, bitolado, é justamente essa questão de ser tão condicionado, assim, as coisas. Porque, de certa forma, digamos, se você for colocado numa situação, por exemplo, induzida, é capaz de você assimilar exatamente criar uma assimilação ao acontecimento, alguma coisa, que uma pessoa determinar, né? Se for, por exemplo, ela fizer propositalmente alguma coisa com um desfecho, entendeu? Não sei, é um negócio muito maluco. Eu penso muito num contexto, por exemplo, de engenharia social, para a aplicação dessas coisas, sabendo que existem esse tipo de coisa, o quanto é possível, sei lá, condicionar comportamento ou até memória das pessoas. Eu acho que você tá no mundo bem sci-fi aí pra coletivamente você conseguir proporcionar uma boa memória coletiva. Eu acho que nós nos condicionamos diariamente e involuntariamente a usar essas lembranças como alicerce para eu quero repetir essa experiência ou eu quero evitar essa experiência. Eu acho que a questão aí é realmente nós termos essa consciência de que estamos fazendo, queremos fazer, porque temos uma memória nossa mesmo ou mesmo induzida por comerciais aí, por, sei lá, relatos de conhecidos, de que essa vai ser uma experiência inesquecível. Quem não, não vê o apelo dessa frase? Por mais que uma experiência negativa também seja inesquecível, normalmente a conotação é positiva aí, né? E é a melhor maneira de se vender viagens também. Você vai para as Bahamas, experiência inesquecível. Não porque você vai estar no meio de um furacão, é porque é um lugar paradisíaco. Ou seja por isso também, né? Vai saber. Então, como eu disse, inesquecível vai ser de qualquer jeito. Agora, para você vender uma viagem. Mas eu opino que vocês falaram aí da percepção de vocês, mas eu depois de refletir bastante sobre o tema, acho que embora realmente
tenha mérito a experiência, o que vale é a memória. Porque no fim do dia é tudo que você tem. Igual qualquer bêbado vai te dizer, se você não lembra, você não fez. Exatamente. E no leito da morte, se você quiser se imaginar nessa posição também, você pode ter tido as experiências mais maravilhosas do mundo, mas se você só lembrar das ruins, não vai ser uma morte feliz. Então, Onde está seu foco? ele faz uma pergunta lá, esse Daniel, no TED Talk. No livro, eu acho que não. Mas é um experimento, como que é? Um thought experiment, um experimento de pensamento. Ele faz uma pergunta hipotética, que é: se você pudesse escolher tirar férias em qualquer lugar no mundo, porém com a condição de você, no fim dessas férias, vai ter que tomar um remédio, vai esquecer absolutamente de tudo. O que você escolheria passar as férias? O que você faria? E essa pergunta não é necessariamente para ter uma resposta, mas é só para te fazer refletir que você normalmente sai de férias porque você quer lembrar daquelas férias. Então, se você soubesse que você não ia lembrar, será que você ia para os mesmos lugares ou será que fica em casa de boa, dormindo o máximo que você pode? Essa é o elemento veja bem dele. Você está indo correr atrás de memórias ou correndo atrás de uma consistência de uma boa experiência? E, sinceramente, eu respondo tô correndo atrás de memória. Eu quero lembrar das minhas viagens. Não adianta eu ir pro Japão e não lembrar. Exato. Prefiro ficar jogando videogame e dormindo. Pelo menos, não vou lembrar, me deixa aqui. Pelo menos vou economizar. Jogo Ghost of Tsushima, pronto, tô no Japão já. A minha conclusão é essa. A memória, então, memória wins. Então, no final de contas, de novo, o poder dessa própria narrativa é mais forte. Igual eu falei no começo, eu até eu dei uma relevância maior para a experiência, mas na minha vida pessoal, não tem como você não atrelar a questão da memória. Pô, o próprio relacionamento, eu imagino, que relacionamentos aí que dão certo é por conta disso. Constantemente você tem mais, por assim dizer, você se recorda dos melhores momentos, das melhores coisas, ou até do seu desenvolvimento dentro disso. Eu acho que nem nos dois exemplos que eu dei, não só as melhores coisas, mas são tipo, as memórias que mais destacaram, sabe? Que nem no meu relacionamento, né? Você tem acabado ruim, o processo dele foi bom, e no acidente pregou na minha memória. E vamos ser sinceros, até o próprio contexto de narrativa é muito mais interessante também, né? Sim. Então, tem isso também. Mas não deixa de ser uma excelente ferramenta também, em qualquer relacionamento, fazer um esforço para estar mais consciente da consistência das boas experiências, em vez de só das boas memórias. Né? Porque viagens assim, de lua de mel, férias, não sei a vida dos nossos ouvintes, mas tende a ser limitada por algumas vezes no ano. Enquanto que o dia a dia, quantos lembram de uma terça-feira que deu tudo certo, né? Que não aconteceu nenhum acidente, de que o trabalho foi relativamente tranquilo, a escola e... Promoção no mercado. Você viu aquela série, novela, sei lá, no fim da noite. Foi uma boa experiência. Quem lembra disso? Mas quantos desses não tem, digamos, num relacionamento aí, seja o viés que for, romântico, profissional, familiar, quantos desses dias não tem antes de um dia meio catalítico aí para uma grande discussão, um grande desentendimento? Basta uma coisinha. Então, e o fato de você estar consciente de que existem esses dois eus aí, que tem um vivendo esse dia a dia aí, que está, digamos, dentro de uma média saudável e positiva, versus aquele que está discutindo, que está gritando de raiva ou de alegria, realmente está falando de duas coisas diferentes. Quando, principalmente, eu comecei o episódio falando aquela pergunta que ele faz no TED Talk, no livro, que se você é feliz, nunca é uma pergunta, são duas. Qual que é a média diária aqui, padrão da felicidade, do contentamento? Qual que é o seu sentimento agora? E se ele for diferente dessa média, bom, vamos discutir o porquê. Mas é momentâneo. Bom, com isso, acho que podemos encerrar aí essa média
de fatos e experiências compartilhados. Com sorte, terminando uma boa memória. E essa é outra anedota interessante aí pra quem já assistiu Seinfeld. Tem um episódio que o George, né? Ele se liga nesse fato aí de a memória ser importante. Ele quando ele faz uma piada e todo mundo ri, ele vai embora. Vocês lembram desse episódio? Ah, não. Ah, sim, verdade. não. Verdade. É verdade, eu nem lembrava. Esse episódio Todo mundo vai se lembrar. ele Todo mundo vai se lembrar incorpora de mim como o cara que contou a piada. ele incorpora tudo que a gente tá dizendo aqui. Se a comida foi boa, fez um comentário que todo mundo achou engraçado, levanta e vai embora. Na hora. Deixa aquela ser a sua memória. Quer dizer, a memória deles de você, né? É isso aí. Esquecido disso. Então, seguindo o exemplo, George, seguindo o exemplo do Para ser Jorge, seguido. vamos terminar o episódio por aqui. Curtinho, bonitinho, com sorte, uma nota positiva. E, bom, Isso aí. esperamos que vocês aí, ouvintes exclusivos do Veja Bem Mais, tenham encontrado um elemento de reflexão aí, um elemento veja bem, como a gente gosta de dizer aqui, que não está no formato do mais, mas é tão mais quanto. É parar e refletir e descobrir que, embora a experiência tenha valor, no fim do dia é a memória que conta. Ó, eu só quero deixar um último aviso. Então, pra quem tá pensando em torturar alguém, lembre-se, não perca intensidade na tortura, senão é capaz, né? Constante. Diminuir a intensidade. Não, cara, a maior tortura é começar bem, tranquilo e terminar de maneira inesperadamente intensa. Isso. É induzir a pessoa a pensar que vai estar tudo bem, tudo tranquilo, até que de repente perdeu a perna. Nossa senhora. Bom, acho que essa deixa tá boa. Tá boa. Dá pra encerrar. Não recomendando nada a ninguém, né? Nem fazendo apologia a nada. Mas é só. O bebê não se responsabiliza pelos atos dos seus ouvintes. Mas é isso. E outra coisa boa de se lembrar toda vez também é que temos um grupo aí exclusivo de padrinhos, madrinhas, com acesso a conteúdo exclusivo, como nossas 36 perguntas, das quais liberamos já 2 episódios. É uma experiência bem interessante aí no mar de memórias, porque falamos nossas vidas pessoais aí. 100% delas estão condicionadas à nossa memória desses fatos relatados. Então é uma boa exposição também a um pouco disso que estamos falando. E ao nosso lado mais VB, por assim dizer, que é o informal, é o mais conversacional, menos estritamente acadêmico, que a gente compartilha de maneira bem pessoal mesmo nessas 36 perguntas. Então, para vocês aí do VB+, que ainda não tiveram a oportunidade de escutar, links nas referências como sempre. E para quem quer continuar escutando, padrim.com.br/vejabem, link nas referências também. A partir de R$5 por mês, você apoia o programa e tem acesso aí a todo esse conteúdo e também aos nossos grupos aí nas redes sociais. Vocês podem fazer sugestões, comentar, dar ideias, enfim. Uma maneira de apoiar o nosso conteúdo aqui e participar mais. Sim. Da mesma forma, link nas referências para pesquisa demográfica, quem são vocês, onde vocês estão, fomentar aí parcerias comerciais, institucionais, ajuda bastante. E por último, também nosso número no WhatsApp, que para quem não lembra é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. através do qual você pode, mesmo não fazendo parte desses grupos, mandar sua sugestão crítica e entrar numa conversa com a gente. É isso. Sim. Algo de vocês aí? Só, eu espero termine de ouvir esse episódio e pensem nas suas boas memórias, gente. E coloque o VB entre elas. Por favor. Isso. E considere, se já não é, ser um padrinho ou madrinha para agregar uma memória bem positiva nas nossas mentes. Isso. É verdade. Vai ajudar muito. Para que a gente nunca deixe de pensar no nosso programa com carinho. Justo. Então é isso. Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu, gente. Falou.